Olá, tudo bem? Você que se liga no Áudio Inteligente, Chique Som do Pro Alinhamentos, para mais uma dica de som automotivo. Nesse vídeo de hoje eu quero falar de uma conversa que eu tive com um parceirão e um amigão, sócio aí do projeto Pro Alinhamento, que é o grande Arleudo de Jaguaribara. Não só o Arleudo, como na cidade vizinha aqui do Ceará, que é Diego Som de Morada Nova, também um parceirão aí do projeto Pro Alinhamentos. Ideal Som de Icó, Kevin Som de Icó. Também naquela região tem um grande parceiro que é o Cleonardo Som de Quixeramobim, parceirão também que curte aí o projeto Pro Alinhamento. Essa conversa que eu tive com o Arleudo foi uma conversa realmente muito bacana, muito interessante. É uma conversa que me rendeu grandes lembranças dos momentos, dos bons momentos, dos momentos felizes de quando eu tinha minha equipadora. Por muito tempo montei som automotivo, cara, sempre apaixonante demais. Esse período de carnaval chegando, eu lembro de a gente pegar um projeto, o cliente chegar para montar um sistema com aquela alegria, né? Depois a gente começa já a pintura, o cliente vem todo final de semana com uma grande alegria. Um dos momentos realmente marcantes, que é quando a gente já está montando um sistema e animado para que o sistema toque. Aí chega o grande momento, que é o momento de a gente fazer o alinhamento, que é o momento que a gente vai observar se o que a gente fez, aquela nova ideia que a gente implantou ali, que realmente, será que vai funcionar? Será que vai ficar dessa forma? Cara, e é um momento realmente marcante demais quando a gente vai colocar o sistema para tocar a primeira vez. Normalmente os clientes chamam os amigos e, cara, é uma festa só, é uma alegria realmente imensurável, a qual eu fiz parte vários anos dessa alegria de ter vários clientes naquela expectativa. A alegria maior ainda é quando o sistema realmente condiz com o que foi feito. E a maior alegria do dono da equipadora é ver o cliente satisfeito, é conquistar aquele reconhecimento e a galera chegar, cara, o sistema tá bom demais, parabéns. Isso aí, gente, não tem dinheiro que pague essa alegria de quem tem equipadora e de quem monta som, cara. É algo realmente marcante, é algo que realmente inspira a galera que trabalha aí nesse ramo do som automotivo. Eu sou um apaixonado. Véspera de carnaval, o carnaval quase chegando, e eu tive uma conversa realmente bacana com o Arleudo de Jaguaribara. O Arleudo me fez uma pergunta interessante. Só lembrando, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou, deixe um comentário aqui embaixo de ideias para a gente estar gravando um vídeo. Se estiver vendo aqui na nossa página no Facebook, curta também, compartilhe, para a gente estar conseguindo aprimorar aqui os nossos vídeos, né? Bem, é isso aí. Aí o Arleudo me fez uma pergunta muito interessante. Chiquinho, o que é que cada falante tem que reproduzir de verdade? O que é que cada via tem que reproduzir? O que é que o grave tem que reproduzir? O que é que o médio tem que reproduzir? Cara, essa pergunta ela veio assim de encontro à minha pessoa, na época que eu tinha equipadora. Cara, e eu fiquei assim me perguntando. Logo assim no início eu ficava me perguntando, cara, o que é que o médio tem que tocar de verdade? O que é que eu faço no médio para ele se destacar em relação a qualquer outro médio? O que é que eu tenho que colocar no drive? Cara, e por muito tempo eu tive em busca dessa informação. Por muito tempo eu ficava assim me perguntando, cara, por que é que existe essa faixa de frequência? Mas eu naturalmente não sabia na época o que aquela faixa de frequência tinha em comum. E hoje, observando o meu ponto de vista de hoje com relação ao meu ponto de vista que eu tinha no passado, eu digo o seguinte, gente. Para mim, hoje, responder a resposta que eu não saberia responder muito tempo atrás e que o Arleudo me fez, respondendo essa pergunta, eu particularmente gosto de um sistema que ele tenha final. Final em que sentido? Eu já fiz um experimento, um exemplo desse experimento é a caixa capetinha de 12, utilizada muito aqui no Nordeste, no Ceará, no Nordeste aqui, aliás também no Brasil inteiro, muito utilizada nos paredões de som. Bem, essa caixa é uma caixa que certa vez eu fiz um experimento nela, com outras determinadas caixas, e essa caixa ela tem uma situação em comum. Você aumenta ela de 0 a 50%,
ela tá a mesma coisa. O médio está tocando, você sente nitidez. Quando você aumenta de 100%, de 50% para 100%, ela se comporta da mesma forma. Ou seja, só que existe outra situação. Existe caixa de médio que quando você aumenta o sistema de 50% para 100%, o que é que acontece? Ela faz abafar. É como se quanto mais eu aumentasse, quanto mais ela abafa. Vamos contemplar que eu esteja falando de uma faixa de frequência aqui de 180 Hz a 1K, 1000 Hz. Ou seja, existe caixas de médio que quando você coloca essa faixa de frequência ou qualquer outra, quanto mais você aumenta de 50% para cima, sim, ela faz abafar. Chiquinho, agora por que tu está falando isso? Porque é o seguinte, para mim observar isso aí, eu coloquei sistemas do lado do outro e fui observar. Uma característica de outra caixa realmente muito top é uma caixa do Fábio que tem de 10, que eu já fiz vários experimentos com ela. Eu conversando com o Fábio Som, aqui de Fortaleza, sobre faixa de frequência e sobre caixa de médio. E o Fábio sabe perfeitamente que a faixa de frequência ela é diretamente ligada. Aliás, existem duas situações. Primeira, a questão é a caixa. Segunda, a questão é a faixa de frequência. Se você tem uma caixa que essa caixa ela não tem final, ou seja, quanto mais você aumenta, quanto mais ela fecha, ou seja, dá para você amenizar isso, ou seja, na faixa de frequência. Por exemplo, se você está cortando em 180, você vai passar a cortar em 200 a 1K. Por que eu estou te falando isso? Porque em situações que eu vou fazer alinhamento, eu observo esse detalhe. Se a caixa realmente, quando eu aumento, ela vai abafando, o que é que acontece? Teoricamente, todo o meu sistema não vai ter final. Aliás, falando de específico para o médio, o que é que vai acontecer? Parece que quanto mais eu aumento o sistema, quanto mais ele vai abafar. Se tu tem uma caixa que ela tem final, ou seja, que quanto mais tu aumenta, ela se mantém, ela não fecha, ela não fica com a voz abafada no final. Se tu sabe disso e tu atrela isso à faixa de frequência, e o Fábio Som sabe perfeitamente disso aí, que a faixa de frequência que você utiliza nessa caixa também pode fazer com que ela chegue abafada no final. Ou seja, tudo uma coisa ligada à outra. A caixa ligada à faixa de frequência e a faixa de frequência ligada à caixa. Quando você vai fazer o alinhamento, ou seja, a caixa em si, se ela for boa, se você não utilizar a faixa de frequência para ela ter final, ou seja, acaba que você vai fazer com que o seu alinhamento não tenha final. Ou seja, tudo é ligado ao final do sistema, a você aumentar os botões e realmente ele se manter nítido, se manter um som brilhoso. Tem situações que você utiliza a faixa de frequência, que você corta o médio, por exemplo, você corta o médio lá embaixo, ou seja, a sua caixa não tem final e você corta o médio em 150, 160, 180, um exemplo nesse específico, e a sua caixa não tem final. Aí você atrela mais essa faixa de frequência, o que é que vai acontecer? Acontece que o seguinte, acontece que seu sistema vai, quando você aumentar, você vai sentir ele totalmente abafado. Ou seja, eu tive essa conversa com o Fábio sabe perfeitamente disso aí. O Fábio, ele busca o sistema para que o sistema tenha final a partir da caixa, que ele sabe perfeitamente, e a partir da faixa de frequência. Seguinte, a corneta também tem isso aí? Claro que tem, perfeitamente. A corneta, gente, é que tem mesmo. Se você, por exemplo, um teste que eu fiz específico aqui, eu peguei um drive, cortei 800 a 6K, e outro exemplo eu cortei de 1K a 6K. O que é que mudou nesses dois drives? Mudou que eu cortei os filtros e a topologia desse drive de 1K a 6K foi totalmente diferente do filtro de 800 a 6K. O que é que aconteceu? Gente, seguinte, esse de começando de 1K a 6K teve um final muito maior do que esse de começando de 800 a 6K. Mas, mais uma vez, eu mudei todos os filtros aqui, foram diferentes desse aqui. Ou seja, mas só que eu testei aqui em 800 a 6K vários tipos de filtro e testei aqui também vários tipos de filtro. E encontrei um filtro que eu tive o quê? Que eu fiz com que o meu drive tivesse final. Quanto mais eu aumentasse, quanto mais ele tinha nitidez. E esse sistema começando em 800 a 6K, quanto mais eu aumentava, o drive se comportava como tivesse abafado. É como quanto mais eu aumento, quanto mais ele fecha.
O drive é diretamente proporcional ao arranjo. O arranjo favorece demais, é o que eu estou lhe falando aqui agora. Ou seja, uma pessoa, um cara que realmente busca esse final e sabe que realmente existe a característica da caixa que influencia nesse final, e principalmente existe a característica da faca de frequência que influencia nesse final, é o Fábio. Ou seja, olhando do ponto de vista hoje, gente, o que é que realmente a gente busca, o que é que realmente cada falante tem que tocar? Na minha opinião, o que cada falante tem que tocar é que ele tenha nitidez, é que ele realmente tenha final, é que ele realmente, o timbre agrade a quem está alinhando. Eu particularmente gosto do sistema de que ele tenha final, de que quando ele não aumenta, ele não abaixa. E quando existe uma situação que a caixa ela é muito boa de 0 a 50%, quando você está com volume em 50%, quando existe essa situação, mas um exemplo, essa caixa quando você aumenta de 50 para 100, ela fica o som abafado. O que é que acontece? Cara, aí você tem que ir para a faca de frequência. Se você está cortando 180, você deveria, por exemplo, subir para 200 ou 220 ou 250. Eu já fiz isso aí em rachas. Tinha um sistema que realmente a caixa de médio eu percebi que ela tinha tanta baixa, mas quando a gente aumentava ela, o que é que acontecia? Ela abafava. O sistema ficava muito abafado. O que é que eu fiz? Eu aumentei a faca de frequência. Um segundo ponto que você pode amenizar esse problema, o que é? É tirando a equalização dessa caixa, tirando os excessos que ela tem. Para quê? Para que você tenha final. Ou seja, gente, observando, olhando do ponto de vista, a pergunta que o Arleudo me fez hoje realmente, observando esses detalhes que fazem uma grande diferença na hora do alinhamento, eu diria que eu busco realmente aquilo que o sistema tenha final. Por quê? Porque quanto mais eu aumento o sistema, quanto mais eu tenho a impressão de que ele consiga aumentar mais. Quanto mais é aquele tipo de sistema que quanto mais eu aumento, quanto mais eu sinto que ele ainda vai. Mesmo ele estando no final, eu esteja ouvindo toda a nitidez desse sistema. Isso é ligado a caixas, isso é ligado à faca de frequência. Eu me refiro isso aí a todo o sistema, desde o grave, desde o médio, desde a corneta, desde o tweet, ou seja, o que você estiver utilizando, tudo é ligado a esse princípio. Você precisa dominar esses detalhes, que esse detalhe, gente, faz uma diferença muito, 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 muito grande. Ou seja, a questão é, o que é que cada falante tem que tocar? Na minha opinião, observando, os falantes têm que reproduzir aquilo que ele tenha nitidez, aliado a uma boa caixa, que tem que ter, aliada a uma boa faca de frequência. Não adianta ter uma boa caixa se a faca de frequência específica vai fazer com que o falante não tenha final. Bacana, essa foi uma conversa que eu tive com o Arleudo, que é um parceirão aí do projeto Pro Alinhamento. E espero que com essas dicas você possa realmente fazer experimento com relação ao que eu fiz e ver se a sua caixa realmente está condizendo com o seu falante, para você estar atento à faca de frequência e estar atento também à sua caixa acústica.